que defina a eletrólise e faça um comparativo entre o polo positivo e o polo negativo em uma pilha e em uma eletrólise. Então vamos lá. Eu fiz um mapa mental da pilha e da eletrólise. A pilha, ela possui um polo negativo, um polo positivo e o processo ocorre espontaneamente. Já na eletrólise, possui um polo negativo, um polo positivo e o processo não é espontâneo. Tanto a pilha quanto a eletrólise, para que ela ocorra, precisa estar em meio líquido. E outra observação muito importante, não sei se vocês separaram, mas a pilha, a oxidação acontece no polo negativo. Já na eletrólise, a oxidação ocorre no polo positivo. E o mesmo ocorre com a redução. A redução na pilha ocorre no polo positivo e a redução na eletrólise ocorre no polo negativo. A oxidação também pode ser chamada de ânodo, que ela ocorre a perda de elétrons. Já a redução pode ser chamada de cátodo e ocorre o ganho de elétrons. E algo muito importante também, que a eletrólise ígnea mais a eletrólise aquosa é um tipo de eletrólise. A eletrólise ígnea ela ocorre no estado de fusão. Já a eletrólise aquosa possui prioridade de descarga. Espero que tenha ajudado e muito obrigada e boa noite. Olá, eu sou a Isabela, faço parte do PIB de Química da UFCM de Uberaba e hoje eu vou apresentar a resolução do exercício 2 do PET 2, semana 5 do terceiro ano do ensino médio. Então vamos lá. Determine, letra A fórmula molecular para o composto abaixo. Então a gente consegue observar que nesse composto a gente tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, nós temos o C, o H e o O. Agora, é muito simples, a gente só precisa contar quanto desses elementos a gente tem. Então, carbono, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Hidrogênio, a gente tem 1, 2, 3. Do lado na ponta, mais 3, 6 hidrogênios. Do outro lado, mais 2, então nós temos 8 hidrogênios. E por fim, a gente só tem um oxigênio, mas não é necessário a gente colocar esse 1 na fórmula. Então, a gente pode deixar a fórmula como C5H8O. Agora, determine, letra B, a fórmula de linha para o composto C5H12. Ao contrário do outro composto, esse não tem oxigênio, ele é apenas carbono e hidrogênio. Então, a gente vai começar localizando os carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Todos esses carbonos eles vão estar se ligando. Lembrando que o carbono faz apenas 4 ligações, então a gente pode observar que os 2 carbonos da ponta, eles estão fazendo apenas uma ligação, o que significa que eles ainda podem fazer mais 3. E os 3 carbonos centrais, eles estão fazendo 2 ligações, o que significa que eles podem fazer apenas mais 2. Agora a gente vai dispor os 12 hidrogênios perto desses carbonos. Então, 3 hidrogênios para cada carbono das pontas e 2 hidrogênios para cada carbono central, que já estavam fazendo 2 ligações. Então, agora as ligações dos carbonos estão completas. Cada carbono está fazendo 4 ligações e a gente tem 5 carbonos e 12 hidrogênios. Agora, para a fórmula de linha, a gente tem para cada pico, cada vértice representa um carbono. E aí tá subentendido que os hidrogênios estão ali ligados. É isso. Oi, gente, eu sou a Elaine, participo do PIB de Química da UFTM e vou estar realizando a correção do PET do terceiro ano, semana 5. Bom, o exercício 3 fala assim: observe as estruturas orgânicas incompletas e identifique os itens corretos. E aí a gente tem aí na lateral, as estruturas orgânicas e a gente vai analisar aí cada alternativa. A 1 fala assim: na estrutura 1, falta uma ligação simples entre o átomo de carbono. Bom, para a gente fazer essas ligações, a gente precisa saber que o carbono ele se completa com 8 elétrons. Por isso, a gente tem que contar aí quantas ligações que ele está fazendo para inteirar 8. Lembrando que o carbono tem já 4 elétrons, tá bom? Então, precisa de mais 4 para ele se completar.
Então, no caso aí, uma ligação simples não se completaria. Faltaria uma ligação ainda. Então, na verdade, o exercício aí está errado. Ele tem que ter uma dupla ligação entre os carbonos. E assim fica inteirando 8 elétrons. Número 2. Na estrutura 2, falta uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Então, vamos lá. Analisando, os carbonos têm as 4 ligações dele, mais um no hidrogênio. Então, dá 5. Vai inteirar 8, falta 4. Então, se a gente colocar uma tripla ligação, fica correto. Então, realmente, precisa de uma tripla ligação nos átomos de carbono para inteirar 8 elétrons. 3. Na estrutura 3, falta 2 ligações simples entre os átomos de carbono e uma tripla entre os átomos de carbono e nitrogênio. Vamos lá. Então, realmente falta uma simples entre os átomos de carbono, inteira 8, e falta uma tripla entre o carbono e o nitrogênio, né? Porque aí o nitrogênio também se completa com 8 e o carbono também. Então, tá correto. 4. Na estrutura 4, falta 2 ligações simples entre os átomos de carbono e os halogênios e uma dupla entre os átomos de carbono. Está correto também, tá? Falta uma ligação simples entre os átomos de carbono e os halogênios e uma dupla entre os átomos de carbono. Todo mundo aí se completou bonitinho. Exercício 5. Na estrutura 5, falta uma ligação simples entre os átomos de carbono e uma simples entre os átomos de carbono e oxigênio. Bom, sim, falta uma simples entre o átomo de carbono, a gente vê que se completou. Só que entre o carbono e o oxigênio, na verdade, é uma dupla, tá? Porque aí o oxigênio consegue se completar com 8 elétrons também. Então, essa afirmativa aí está errada. Vamos para o exercício 4. A combustão espontânea ou muito rápida chama detonação. Reduz a eficiência e aumenta o desgaste do motor. Ao isoctano é atribuído um índice de octana 100 por causa da sua baixa tendência a detonar. O isoctano apresenta sua fórmula estrutural. Então, a gente tem que aí ver qual dessas afirmativas, né, A, B, C, D e E, está correta, tá? Então, vamos começar aí a analisar esse primeiro elétron. A gente tem que saber quais as ligações que ele faz, se é primária, se é secundária, e o que isso determina, tá bom? Quando um carbono, no caso aí o primeiro, está ligado a outro carbono, ele faz uma ligação primária, ok? Agora, quando, né? Aí vamos aí analisar o segundo carbono. Você está vendo que ele só está ligado a um carbono? Então também é primário. Analisando o terceiro carbono, ele aí está ligado a 4 carbonos diferentes, né? Então aí ele está fazendo uma ligação quaternária. E assim por diante, a gente vai analisando. Então vamos analisar os outros. Aí o 4 carbono está ligado a 1, né? Então primário. O outro, o 5, o carbono 5 aí, ele está fazendo 2 ligações entre carbono diferentes, né? Então, aí é secundário, né? Esse carbono é secundário. Analisando o carbono 6 aí, ele também está fazendo uma ligação primária, ligada a um carbono só. O carbono 7 está ligado a 3 diferentes carbonos, então é um terciário. E o último carbono aí, o 8, ele está ligando a um só, então é primário. Ok? Então, a gente vai ver qual dessas alternativas, né, tem essa afirmação aí que a gente conseguiu encontrar no exercício. Então, analisando as alternativas, a gente percebe que a primeira está correta, né? Porque a gente tem um carbono quaternário e 5 carbono primário, ok? A letra B está falando que é um carbono terciário e 2 carbonos secundários, tá errado, a gente só tem um carbono secundário. A C está falando um carbono secundário e 2 carbono terciário, tá errado, a gente só tem um terciário. A D, 3 carbonos terciário e 4 carbono quaternário, tá errado, a gente só tem um carbono quaternário, tá? Letras E, 4 carbono primário e 1 carbono secundário, né? A gente não tem 4 carbonos primários aí, a gente tem 5. Por isso, a alternativa certa é a A. Questão 5, do terceiro ano, PET, volume 2. A azidobudina, ou AZT, azidotimidina,
é um fármaco utilizado para inibir a infecção e os efeitos citopáticos do vírus da imunodeficiência humana do tipo HIV-1, o agente causador da AIDS. Abaixo é mostrada a forma estrutural do azidotimidina. Nós temos aqui a estrutura da molécula AZT, azidotimidina. Quantos carbonos saturados e insaturados, respectivamente, apresenta uma molécula do azidotimidina? Então, nós precisamos entender, primeiramente, que essa estrutura, ela oculta aqui os carbonos e hidrogênios quando eles estão ligados uns aos outros. Então, os hidrogênios que eu vejo aqui, eu não tenho eles ligados ao carbono. Então, primeiramente, eu tenho que saber que cada quebra aqui, eu tenho o carbono. Então, é importante que rebelemos os carbonos, né, as localizações dos carbonos, e um carbono saturado é aquele carbono que contém ligações duplas ou triplas entre carbonos. Então, eu tenho aqui alguns carbonos que têm ligações duplas, só que ele não pode ser chamado de carbono saturado, porque a ligação dupla não está entre o carbono, está entre o oxigênio. Da mesma forma que, para que o carbono esteja saturado, os carbonos precisam realizar duplas ou triplas ligações entre os carbonos na cadeia carbônica. No caso, eu tenho aqui 2 carbonos saturados, certo? E aqui, interessante também lembrar que o carbono faz 4 ligações. Então, completando aqui os hidrogênios de cada carbono, nós vamos perceber que cada carbono faz 4 ligações e nós temos 2 carbonos insaturados e 8 carbonos saturados na molécula de azidotimidina. Ok? 2 carbonos insaturados, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos saturados. Ok? Essa aí foi a resposta da questão 5 do terceiro ano, volume 2. Um monte de abraços, até mais.